transtorno do espectro do autismo é o assunto desta semana da nossa República. Vamos conhecer um pouco mais dessa doença que tem mobilizado a sociedade e cujos sintomas muita gente não entende, como as dificuldades na comunicação e relacionamento social, padrões de comportamento restritos e extrema sensibilidade sensorial. Para nos ajudar a compreender o autismo, está conosco a psicóloga Ana Carolina Brandão. Seja muito bem-vinda à nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mauro. Fico muito feliz por estar aqui hoje e espero contribuir muito com o programa de vocês nesse momento. Olha, esse é um assunto que tem chamado a atenção da sociedade inteira. Eu falei isso na abertura do programa, porque é um assunto que está em muita evidência. Há um reconhecimento da saúde pública, das instituições, da necessidade de se dar atenção às pessoas com a síndrome do autismo, e para combater preconceito, enfim. Mas eu queria que a senhora nos explicasse, inicialmente, o que é o transtorno do espectro do autismo. Tá. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não é um transtorno mental. Ele é um transtorno que vai afetar a pessoa, né, a criança, no desenvolvimento dela em algumas áreas. Geralmente nas áreas de comunicação social, né, nas áreas de interação aqui, que a gente está mantendo esse diálogo, a nossa dificuldade de conseguir ter o contato visual com uma outra pessoa, né? Os autistas apresentam isso. Eles têm algumas questões de rigidez cognitiva, então tem situações que eles vão ficar muito frustrados com imprevistos, né? Com algo que sai do controle dele de modo geral, assim, do contexto, são situações que podem trazer, a gente fala que são pequenos episódios de crise, né? E aí o transtorno do espectro autista, por ser um espectro, ele não apresenta da mesma forma em várias pessoas. Então, ele não é algo igual. As pessoas têm sintomas diferentes. Então, eu posso ter alguns sintomas específicos e outra pessoa pode apresentar outros tipos de sintoma, mas eles têm sintomas semelhantes. A gente observa em crianças, e principalmente depois que elas vão ficando adolescentes e adultas, que há uma certa. Que a gente tem a ideia do autista muito com uma linguagem de comunicação muito restrita, né? Com uma dificuldade de relacionamento muito forte, mas nós também temos autistas que conversam bem, que conseguem, talvez não gostem de ser tocadas, ou enfim, né? Mas existe que quem não conhece ou não conhece a pessoa não imagina que ela possa ter um transtorno dessa natureza. Existem níveis diferentes de autismo também, além de manifestações diferentes? Na verdade, são níveis de suporte diferentes. Isso está sendo discutido ainda. Essa, o estudo, né, do espectro autista vem há muitos anos. Primeiro, ele era caracterizado como síndrome de Asperger, e depois de vários estudos, ele foi elaborado como, né, o transtorno do desenvolvimento. E atualmente a gente discute que tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Então, tem crianças que têm nível de suporte 1, ou adultos, né, que depois de adultos eles acabam recebendo o diagnóstico, que eles vão entender que algumas dificuldades que eles tiveram na infância era por conta do TEA. E o nível de suporte 1, geralmente, ele apresenta com dificuldades nas relações, nas interações sociais. Aí, o nível de suporte 2, alguns apresentam dificuldades na fala, que é um dos sintomas, a apraxia da fala. E uma fonoaudióloga consegue explicar, elaborar um pouco melhor, mas esses são um dos sintomas que a família busca, né, primeiro. A criança que demora muito tempo para falar. E tem crianças que têm, ou pessoas, né, adultas, que têm dificuldades neurocognitivas. Então,
A gente tem comorbidades, a gente pode falar de um DI, né, que é uma dificuldade, um déficit intelectual, a gente pode falar de dificuldades motoras, a gente pode falar de dificuldades visuais também, tem famílias que apresentam, né, dificuldade na visão, que relatam que esse foi o primeiro sintoma e depois foi investigando. Então, realmente o autismo tem níveis diferentes, são níveis de suporte, às vezes eles precisam de uma ajuda de uma CAD ou de uma terapeuta, a gente na escola, né, ou no serviço, alguém que auxilia essa criança a desenvolver, e tem pessoas que conseguem lidar sozinhas, né, no dia a dia, mas aí elas precisam do auxílio da terapia. Aí elas precisam de uma sessão semanal, etc., para elas conseguirem lidar com outras questões no dia a dia. A síndrome ela é permanente, ela tem cura, não tem cura. Como é que funciona isso na vida das pessoas? As pessoas se adaptam, elas vão melhorando porque entendem, compreendem, passam a compreender as suas limitações, ou ela tem tratamento que cura, e de repente as pessoas não têm mais até, Tá. ou o TEA, né? O TEA, o transtorno do espectro autista. Ele não tem cura, a gente não fala de cura nesse momento. Mas eu posso falar que tem pesquisas que demonstram pacientes de nível de suporte 1 ou nível de suporte 2 que tiveram uma boa evolução no desenvolvimento deles, que acabou, a gente fala, regredindo, né, na necessidade de ter tratamento. Então, essa pessoa não precisa mais de aquela terapia intensa, como todas as crianças que geralmente descobrem muito novas, com 2, 3 anos, elas fazem terapias intensas, de 10 horas, de 20 horas semanais. Então, chega um momento que depois que elas passam por esse tratamento, elas acabam diminuindo a quantidade de terapias e muitas vezes tornando pessoas independentes que não têm necessidade de ter esse acompanhamento. Então, a gente tem casos de evolução tão grande que essa criança consegue lidar com as dificuldades como uma pessoa típica. E tem casos que essa pessoa consegue evoluir, mas ela ainda assim precisa de um auxílio. Então, a gente, como não é igual em todo mundo, né? Varia os sintomas, a gente precisa ir acompanhando caso a caso. Então, o TEA é um caso de um transtorno que precisa de acompanhamento e tratamento, geralmente pelo resto da vida. E aí você como pessoa, né, que está fazendo o tratamento, vai identificar em que áreas, quais as habilidades você precisa trabalhar e desenvolver. Que não deve ser fácil você se dedicar a cuidar de uma pessoa autista, porque ela exige muita devoção, né? Muito amor de pai, de mãe, de irmãos, enfim, e das pessoas em volta, né? E eu queria saber, na sua experiência do tratamento, de atendimento de pessoas autistas, de crianças principalmente, como é que isso hoje, quer dizer, com a difusão de tanta informação, com campanhas, com posições bem claras na sociedade, na imprensa como um todo, enfim, o autismo hoje não pode ser considerado uma doença desconhecida, muito pelo contrário. Há muita informação, embora haja também muita desinformação sobre isso. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, com essa realidade que o autismo é reconhecido, que as crianças têm o direito de ir para a escola junto com crianças que não têm o autismo, quer dizer, de conviver com outras crianças, de que maneira isso tem evoluído no sentido de contribuir para a cura, ou para a inserção dessa criança na sociedade, no meio em que ela vive. Isso sob a ótica da criança ou da pessoa autista, né? Isso. Com essa informação que já tem hoje, com esse nível de informação, das pessoas reconhecerem. Claro que a gente observa que há muito preconceito ainda há uma visão
distorcida, né? E que acaba sendo prejudicial, obviamente, para quem tem a síndrome, quem tem até o TEA. Eu vou pegar um exemplo. Nós tivemos recentemente um motorista de Uber que foi, enfim, supostamente agrediu uma mãe dentro de um carro, uma situação extremamente desagradável e grave, né? Por conta da criança autista. Parece que não há compreensão de todo mundo de ter paciência, de saber lidar com isso, ou de pelo menos tentar lidar com isso. Você acha que isso está mudando? Se a informação está ajudando, ou nós vamos continuar tendo situações como a desse motorista? Olha, felizmente a gente tem mães atípicas, né? Mães dessas crianças, desses pacientes que são muito engajadas nos direitos dessas crianças. Elas buscam bastante, elas vão para frente, elas vão na Câmara, elas vão atrás de melhorias, de direitos, né? E a gente tem atualmente legislações importantes, leis importantes que asseguram os direitos dessas crianças. A gente tem campanhas em abril, que é o Dia Mundial do Autismo, né? A gente tem campanhas o mês inteiro. Aqui em Cuiabá, principalmente, eu vejo campanhas semanalmente durante o mês inteiro de abril. Eu vejo palestras gratuitas em escolas, palestras gratuitas em ambientes públicos, mas as pessoas ainda têm um pouco de receio com o que elas desconhecem, né? E elas às vezes não buscam conhecer. Então, uma pessoa que sai um pouco do padrão, seja criança ou seja adulto, ela tem um olhar de julgamento pelo outro. O outro não quer compreender, geralmente, né? Então a gente tem que estar um pouco mais sensível para as diferenças do outro. E assim, não só para pessoas que possuem deficiências invisíveis, porque o TEA é uma deficiência invisível. Você não identifica essa pessoa, não tem característica física que identifica uma pessoa que tem autismo. Ela vai reproduzir nos comportamentos. Então, uma deficiência invisível, às vezes, ela é banalizada pelo outro. Uma criança que está tendo um episódio de crise, ou ela está tendo uma desregulação, alguém pode julgar como birra, como uma criança mal educada, então falta conhecimento. Mas ainda bem que estamos modificando isso. A gente tem pessoas da política atualmente ativas nesse campo, e elas estão levando bastante informação, e isso me deixa um pouco feliz como profissional. A gente faz a nossa parte, mas a gente sabe que quem busca mais ajuda e mais conhecimento é quem tem um caso dentro da família. Quem não tem, é muito difícil de saber o que é realmente, quais são os comportamentos dessas pessoas, né, realmente. Acredito que possa melhorar sim. Esse rapaz, infelizmente, agiu de má fé, não tinha conhecimento, foi uma pessoa que provavelmente, né, a gente não sabe, porque é suspeito de agredir a mãe. Então, assim, é uma pessoa que precisa de orientação. A gente fala que ele foi uma pessoa ignorante, ignorante no conhecimento, né? Porque se ele tivesse conhecimento, ele saberia lidar melhor com a situação, com certeza. Observo que, ao mesmo tempo que ainda tem muita gente com preconceito, com desinformação, com dificuldade de lidar minimamente com uma criança, em particular com uma criança autista, Uhum. também tem um outro lado, que é a convivência na escola com outras crianças, que começa a surgir uma outra consciência. Vou pegar um exemplo. Eu tenho um filho de 7 anos que está no primeiro ano, terminando aí o primeiro ano escolar, e tem coleguinhas autistas, porque eles estão nas escolas, eles na sala de aula convivem, e já há uma visão completamente diferente, uma visão de aceitação, de respeito, de entender que há um momento de crise e conversa sobre isso com uma naturalidade, com uma tranquilidade, como se, olha, aquilo ali
da criança, né? Como se fosse uma outra criança qualquer, que nenhum problema, mas que tenha lá suas características, né? Isso, por outro lado, ajuda, não ajuda? Quer dizer, essa conscientização e a convivência, etc., acaba criando também uma geração nova de pessoas mais respeitosas no sentido de entender a diferença, né? Olha, com certeza, eu concordo bastante com você, porque quando eu faço visitas escolares, eu percebo que essas crianças, as mais novas, de 5, 6, 7 anos, elas têm até mais consciência do que alguns adultos. Elas, elas até apontam para mim: olha, tia Ana, que geralmente me chamam de tia Ana. Olha, tia Ana, a gente cuida do fulaninho, tá? Se ele precisa ir no banheiro, se ele precisa de alguma ajuda, a gente cuida dele. E assim, eles têm esse acolhimento, eles têm a empatia, eles sabem a dificuldade das crianças. Então, muitas vezes, se eu chego e algum paciente meu tá chorando, tá em crise, eles perguntam para mim: o que que a gente pode fazer para ajudar? Então, são crianças que estão mais sensíveis. E isso vem até das famílias, né, também, das famílias que falam, que conversam, dos professores que falam para acolher. A gente está num momento muito bacana escolar de inclusão dessas crianças. Então, o nosso futuro, eu tenho realmente essa expectativa que seja mais acolhedor para as pessoas com deficiências, principalmente para as pessoas autistas. As escolas estão se adaptando a algumas normas, né, que a gente tem juridicamente, então elas estão conseguindo para melhoria de vida, da qualidade de vida dessas crianças, e as outras crianças que estão em sala entendem as dificuldades do colega, do amigo, e eles geralmente auxiliam. Eu falo com propriedade, porque nas visitas escolares, se deixar, as crianças fazem pelo outro, mas a gente fala que não é bem assim, que o coleguinha, apesar de ele ter dificuldade, ele consegue fazer. E aí eles, então, entendi, vou respeitar, então é no momento dele. E assim vai. Por isso que uma das minhas recomendações como profissional e recomendações de outros profissionais é que a gente tente manter uma rotina e um contexto similar, sabe? A gente permanecer com aquela criança naquela escola. Ela conhece, ela já tem vínculo com aqueles coleguinhas que já sabem da dificuldade dela, né? Vão acolher ela melhor, dependendo da escola, da normativa da escola, dos professores. É importante que a coordenação esteja alinhada também. E as famílias dessas crianças que estão dividindo a sala com alguém que tem deficiência estejam buscando conhecimento sobre para conversar com o filho, porque o filho vai trazer questionamentos para dentro de casa. E você, como pai responsável, pode buscar um pouco de conhecimento para esclarecer, né? Por que que o coleguinha tem um pouco. Ele não é tão diferente, mas ele tem algumas coisas diferentes. Por que que ele age dessa forma? E aí o pai pode explicar, né, de um modo meio generalizado, mas assim, de modo que a criança não fique sem respostas, porque as crianças são curiosas, elas vão perguntar. Né, elas perguntam mesmo e querem entender, e é bom que entendam, né? E eu queria saber o seguinte: você se ressente ou sente falta de uma política pública de qualificação de professores, cuidadores, sobretudo na rede pública, mas também na iniciativa privada, nas escolas particulares, no sentido de terem um treinamento, terem uma forma de enxergar aquela criança, acolher da maneira correta, de identificar o que ela gosta, o que ela não gosta, e como cuidar, como tratar isso, como se aproximar e como fazer com que essa criança também aprenda, desenvolva o aprendizado? Eu sinto bastante falta disso, muita falta mesmo. É, acredito que a gente deveria estar um pouco mais sensível no momento da seleção desses profissionais, né? Então, como eu vou contratar uma CAD, que é uma profissional, uma TDI, que é uma profissional que vai ficar com um paciente com deficiência, se ela não sabe o que, vamos falar do autismo, né? Mas se ela não sabe o que é um TEA, se ela não sabe o que é uma ABA, que é a análise do comportamento aplicada,
e essas crianças geralmente passam para o tratamento ABA. Se elas não conversam com a outra parte da equipe, porque a criança está na escola, mas ela tem psicólogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional, fono, milhares de terapeutas, milhares de profissionais. Então, falta, sim, do nosso governo, da nossa prefeitura, de modo geral, não só aqui de Mato Grosso, mas de modo geral, estarem mais sensíveis à capacitação dos profissionais que eles estão contratando. E se contratam quem não tem a qualificação, que ofereçam qualificação adequada. Eu acho que para tudo tem jeito, né? A gente consegue desenvolver um dia de estudo para essas pessoas, um sábado, um mês, um curso, é algo que vai auxiliar no nosso desenvolvimento, na melhoria da nossa educação, de modo geral. Então, por que não investir na capacitação desses profissionais? E a gente percebe quando tem profissionais capacitados que geralmente buscam por conta própria, capacitação por fora, são profissionais extremamente dedicados, a gente percebe a evolução, né, desses pacientes. Eu estou falando da rede pública, que é onde a gente consegue ter essa conversação. Na rede particular também está acontecendo essa inserção de profissionais mais capacitados, as coordenações estão mais sensíveis a isso. Então, eu estou vendo, há 4 anos atrás, eu não via tanto isso. Atualmente, eu já vejo mais, né, nas escolas, mais desenvolvimento. Fica aí uma dica aí para os nossos legisladores que tomam posse agora no começo do ano, aos prefeitos, que deem uma atenção sobre isso. Eu acho que os vereadores têm a possibilidade de instituir uma legislação que determine que as escolas públicas ou privadas que elas tenham um treinamento, recebam os profissionais, não só esses que fazem o acompanhamento das crianças dentro, mas também professores, coordenadores, psicólogos das escolas, que sejam treinados para lidar com essas crianças, né? A gente está falando mais de criança porque talvez seja um momento mais delicado, né? A fase mais delicada da vida deles, no sentido de se posicionar, de se conhecerem, de conseguir melhorar a sua formação, né? Claro que isso vale também para pessoas adultas, que adultos também têm sintomas parecidos, né? Ou existe uma diferença entre o que é uma criança autista e um adulto autista? Depende, tem algumas diferenças, mas podem ter semelhanças. Porque se uma pessoa adulta, agora falando assim de modo geral, né? Uma pessoa adulta que passou por um tratamento, ela vai ter um comportamento mais assertivo. Uma pessoa adulta que descobriu tardiamente o diagnóstico, ela se adaptou ao contexto. Então, ela tem estratégias que às vezes não são tão favoráveis. Pode ser uma pessoa que evita sair, uma pessoa que se isole, uma pessoa mais ou uma pessoa reativa. A gente tem os dois extremos. Então, depende muito do tipo de ambiente que essa pessoa cresceu. Então, a gente verifica uma pessoa com padrões de comportamento diferente, com excessos, né? Excessos de isolamento, excesso de comunicação, às vezes ela não tem filtro, porque os autistas, às vezes, eles não têm filtro, eles não identificam as suas expressões faciais. A gente está aqui conversando, eu estou sorrindo para você, mas tem autistas que vão acreditar que eu estou rindo dele, né? Então, assim, eles têm essa dificuldade de entender a tomada de perspectiva do outro. Então, pode ser que um adulto tenha dificuldades para uma reunião mais séria, para uma entrevista de emprego, o momento que ele trabalha com RH, por exemplo, e ele precise demitir um profissional, e ele tem a dificuldade para dar esse feedback para o profissional. Então, tem algumas outras questões mais detalhistas, assim, mais singelas a Pontuais. cada pessoa.
Isso, é. Cada caso vai ter uma particularidade. Então, eles realmente podem ter dificuldades, de modo geral, no ambiente, na relação amorosa. Às vezes, tem pacientes que não conseguem manter um relacionamento, e por rigidez cognitiva, porque ele não consegue aceitar as ideias do outro, a visão do outro dentro da casa. O TEA pode vir com outros tipos de transtornos, né? Transtorno do TDAH, transtorno de toque e vários outros por aí, transtorno depressivo, até de ansiedade. É uma situação como é importante, né? Então, que a criança seja bem acolhida, que tenha tratamento, receba terapia e tal, para se transformar num adulto melhor preparado, né? Porque assim, a gente sempre, eu como pai, avô, eu sempre tenho uma preocupação, a gente sempre preocupa com a visão do futuro, o que vai ser do filho, o que vai ser do neto, como é que ele vai ser recebido no mundo. É, e a preocupação da gente é assim, olha, daqui a pouco eu vou embora, porque é da vida, né? Não tem nenhuma visão catastrófica não, mas é o natural, né? Que os mais velhos partam primeiro. E, e a preocupação do pai, da mãe, dos avós, sempre e aí, quem vai cuidar desse filho? Quem vai cuidar dessa criança que amanhã vai ficar sozinha, não vai ter alguém? Como é que você, na sua experiência de psicóloga, como é que você vê essa questão e como é que você prepara pais e crianças para esse tipo de situação? Esse é um ponto extremamente delicado, porque as famílias, às vezes, elas não estão preparadas para conversar sobre isso. Elas pensam Mas nisso, deveriam, mas elas né, às vezes não. conversar sobre isso. Elas pensam nisso, mas elas às vezes não querem expor, porque é algo que dói, realmente não saber como que seu filho vai ficar se você não estiver aqui. Porque muitas vezes ele depende 100% de você. E pode ser um filho de 1 ano de idade ou pode ser um filho de 25 anos de idade, né? Tem casos de níveis de suporte diferentes, como conversamos anteriormente, né, nos outros blocos. A gente conversa, a gente faz o treino parental. Toda clínica ou todo profissional psicólogo tem um momento mensal ou semanal com a família e vai trabalhando isso com ele, de acordo com a visão que essa criança tem, né, que essa criança tem dos pais e que os pais têm da criança. E aí a gente busca na terapia, a terapia não é algo para ser pro resto da vida. A terapia é para a gente trabalhar essa pessoa para ela ser uma pessoa independente. A gente quer que essa pessoa consiga fazer as necessidades básicas dela sem o auxílio, né, sem o nosso auxílio. E aí, dentro da medida que ela vai conseguir, dentro das condições físicas dela e neurológicas dela. E esses pais, geralmente, a gente encaminha para uma psicoterapia individual. Além do treinamento de pais, comigo, que sou a psicóloga dos filhos deles, eles vão para uma terapia individual. E lá eles conseguem trabalhar melhor esse sentimento, porque é um sentimento de culpa, de não saber, é um sentimento de ansiedade. Muitas É vezes uma os enorme pais, preocupação, na verdade, né, doutora? Que é com natural de qualquer certeza, pai, e né, que pensa no futuro do filho, no filho, enfim. eu tenho mães que sentam para conversar comigo e elas querem simplesmente conversar, simplesmente desabafar. E elas choram porque elas não têm uma rede de apoio, né? Às vezes a família dessa pessoa não compreende. é, E geralmente, eu falo mães, mas porque geralmente são as mães que estão dentro dos consultórios, mas os pais também estão sensíveis a isso. Os pais também levam os filhos, os pais também estão ali. E eles ficam naquele momento assim: se eu não estiver mais aqui, como é que meu filho vai saber lidar com essas questões? Porque ele sempre me busca, ele depende de mim para tudo. E a gente fica nesse momento assim, meio que de mãos atadas, sabe? Aí a gente fala, não, tudo bem, eu compreendo a sua preocupação. Então a gente vai fazer o melhor para que o seu filho tenha um bom desenvolvimento,
e ele consiga ser o máximo independente possível. A partir de uma resposta sua, eu detectei dois temas que são importantes nessa nossa conversa, que é a questão da preparação de dar o máximo de autonomia e independência à pessoa autista, e também a importância de que a mãe, que o pai, a mãe sobretudo, eu imagino, tenha uma rede de apoio, que tenha condições de se ajudar, até para que ela também mantenha uma situação de mente saudável, quer dizer, de conseguir se manter estruturada, diante de um processo que não é fácil. Eu imagino que seja muito difícil. Então, aí a presença do avô e da avó, dos tios, da tia, do compadre, da comadre, que possam integrar e ajudar essa criança a se desenvolver e dar o apoio, que a mãe precisa de saúde mental também, o pai precisa de saúde mental também, precisa do tempo, de um respiro. É isso, não? Com certeza, as redes de apoio são extremamente importantes para essa família. Seja os pais, né, os avós, sejam os amigos, às vezes são vizinhos. A gente não associa a rede de apoio com laços consanguíneos. A gente associa a rede de apoio com pessoas que podem te auxiliar naquele momento. Olha, eu não consigo levar meu filho hoje na terapia. Será que você consegue me ajudar? Você pode buscar para mim? E preciso de um tempo de descanso, porque pais precisam de descanso. Eles trabalham o tempo todo, eles buscam o melhor para os seus filhos a todo momento, e eles precisam de um momento deles também, de cuidar da saúde deles também, né, da saúde mental, da saúde física. E tendo uma rede de apoio que auxilia, é extremamente válido para essa família, para os pais se sentirem acolhidos, e até a gente retoma um pouco, né, aquela preocupação do se eu partir hoje, com quem que meu filho pode ficar? Tendo uma rede de apoio, a Exatamente. gente se sente mais seguro, mais acolhido, né? E até a criança também se sente mais acolhida, porque ela tem uma ampla gama de pessoas adultas ou irmãos, alguém ali para ela se apoiar, porque ela sabe que ela vai ser amparada. Realmente é importante você buscar. Nem todo mundo tem uma rede de apoio. Infelizmente, tem pessoas que moram em outros estados, que vão buscar melhoria para os filhos, das pessoas que saem daqui do interior, né, da cidade, do estado, vão para São Paulo, vão para o sul, que é onde tem tratamentos mais sofisticados, hospitais maiores, porque o TEA ele geralmente vem com outros tipos de comorbidade. Então, essas famílias estão buscando ali a melhoria para o seu filho. E às vezes elas estão sozinhas, só a mãe, a criança, só o pai, a criança. E ter alguém para quem ligar, ter alguém para quem contar, faz a diferença. Faz completamente a diferença na nossa saúde mental. A gente está no último bloco do nosso programa e eu queria falar sobre tratamento, porque a gente ouve tanta coisa, aparece tanto tratamento milagroso, enfim, mas que parece que é mais enganação do que qualquer outra coisa. Como é que você vê isso como profissional? Quer dizer, o que você recomenda para o pai, para a mãe de uma criança autista, de um adulto autista? Quer dizer, existe hoje algum tratamento que é assim, olha, vai curar, vai resolver o problema para sempre? Como o transtorno do espectro autista não é uma doença, ele é uma condição neurológica que traz dificuldades para a pessoa no contexto de vida, né? Seja trabalho, seja relações é, aqui sociais, nas relações amorosas, como a gente conversou. Mas essas promessas de tratamento e de cura nas famílias que passam por situações que são desgastantes, a gente falou de episódios de crise, de comportamentos que são difíceis de lidar, de uma família que talvez não tenha uma rede de apoio próxima, é complicado, e aí elas veem ali uma solução que não é atingível. A gente sabe que em qualquer profissão vão ter charlatões, vão ter pessoas ali com falsas promessas para você, e engambelando você, porque vão te atingir no que
na sua vulnerabilidade, no que você está precisando ali. Então, para essa família, para esses pais que estão buscando ajuda, eu falo, pesquisem o currículo dessas pessoas, primeiramente, antes de colocar qualquer criança dentro de uma clínica ou dentro de um consultório, pesquisem o currículo dessas pessoas, pesquisem referência dessas pessoas, entre nas sessões, é direito seu entrar nas sessões do seu filho, acompanhar seu filho, independente de que profissional seja, se seja psicólogo, se seja fono, TO, entre nas sessões do seu filho, acompanhe ele e busquem mais informações sobre o que é um tratamento, né, para essa criança. Eu, como psicóloga, posso falar apenas o que me compete, que é da análise do comportamento. Então, se eu sou uma profissional responsável e ética, eu tenho 7 dimensões para serem atingidas dentro do meu escopo, do meu trabalho. Eu tenho que trazer dados para essa família, né? Então, desde que essa criança entrou no meu consultório, eu tenho que ali mostrar para os pais, olha, ele entrou assim, sei lá, ele não falava nenhuma palavra. Hoje em dia ele já está falando 20 palavras. Então, eu tenho gráficos para serem mostrados para os pais. Eu tenho responsabilidade ética com essa família de trazer as informações, de trazer conhecimento e não espalhar informações do meu paciente de um modo desnecessário, porque a gente só discute casos de paciente com quem está dentro do caso. Eu tenho que trabalhar a generalização, a gente falou um pouco sobre independência, e a independência faz parte da generalização, é um dos âmbitos da minha abordagem. Eu preciso estar aqui conversando com você, mantendo esse contato visual. Eu treino o meu paciente para isso. Eu faço o treino ali de habilidades sociais, para que ele converse comigo olhando nos meus olhos. Às vezes ele consegue fazer isso só comigo, mas não é o ideal ele fazer só comigo. Ele tem que fazer isso comigo, com você, com o pai dele, com a professora. Então a gente tem um dos procedimentos é a generalização. Se a criança está fazendo isso em todos os lugares, esse adulto está fazendo isso em todos os lugares, a família vai percebendo isso. Nossa, Ana, é verdade. Ele não ia no banheiro, ele não pedia para ir no banheiro, ele segurava, fazia xixi na calça para não ir. E agora ele pede, agora ele conversa, ele olha pra gente, ele responde o que a gente está falando com ele. Então, assim, são detalhes que pra gente, né, para crianças típicas, a gente percebe ali no dia a dia, ela vai fazendo natural, porque crianças fazem por imitação. Mas as crianças autistas, elas têm umas dificuldades mais perceptíveis, assim, no dia a dia, nos contextos, assim, que só os pais e quem está convivendo consegue perceber. Então, é importante para a família estar buscando mais informações daquele profissional. E um tratamento que atualmente é um dos maiores recomendados internacionalmente, a gente tem certificações internacionais, né, lá dos Estados Unidos, é o tratamento da análise do comportamento aplicada, que é o APA. Então, atualmente, ele é o tratamento mais indicado para pessoas com transtorno do espectro autista. Porém, tem outros tratamentos aí, mas o mais indicado, o que demonstra-se ser mais eficiente, é esse nesse momento, segundo os estudos, segundo pesquisas. E a gente tem profissional aqui em Mato Grosso, profissionais habilitados, qualificados para esse tipo de tratamento? Temos, temos profissionais aqui em Mato Grosso atualmente certificados internacionalmente, ainda bem. Temos um professor universitário, né, da UFMT, responsável por isso. É um professor que auxilia a gente bastante nos âmbitos de pesquisa, num projeto de extensão que atende gratuitamente as pessoas mais vulneráveis, né? Então, as pessoas que não têm condições de bancarem os tratamentos, porque são caros, não vou falar que são baratos, são caros. Então, muitas pessoas não têm acesso e a gente quer dar mais acesso para essas famílias, a gente quer ampliar que essas famílias tenham acesso ao tratamento dos seus filhos. Então, temos profissionais habilitados, sim. A gente sabe que não é fácil para eles conseguirem vaga também, porque, como eu falei anteriormente, essas crianças geralmente precisam de tratamentos intensivos, então, de 10 a 20 horas semanais. E um profissional que está responsabilizado por isso, às vezes ele só dá conta de 4, 5 casos
porque são crianças que demandam muito tempo. Então, os profissionais que estão habilitados, eles estão estudando, eles estão fazendo mestrado, doutorado, eles para dar o melhor para essas crianças. Então, a gente tem que estar muito atento se o profissional que eu estou entregando ao meu filho está ali comprometido com conhecimento, em buscar melhorias para Existe, o tratamento da minha criança. falando nessa questão de custo, né, e que é absolutamente justo, quer dizer, quando um profissional se dedica a um grupo pequeno de crianças por absoluta falta de tempo, quer dizer, não tem como atender mais, acaba tendo necessidade de ter um custo realmente mais alto. Mas existe algum financiamento público para isso? O SUS banca esse tratamento? Enfim, eu queria que você respondesse isso. Ficou tanta questão aqui em aberto que vou acabar convidando você de novo para a gente continuar Tá. tratando sobre isso. Porque eu queria saber se punição resolve o problema de comportamento de uma Ah, isso criança é legal. autista. Isso é Eu um queria saber uma comportamento. série de coisas. Não, é porque eu já Sim, vi, assim, eu não sei se pai ou mãe, enfim, se é familiar e tal, nessa linha, né? Mas o nosso tempo se esgotou. Então, por favor, fale rapidamente sobre essa questão do SUS, até onde o SUS vai no atendimento dessas crianças, para a gente poder encerrar o programa que ficou estourar um pouquinho meu tempo. tá. Vou falar brevemente do que a gente pode a gente pode ter conhecimento. O SUS, ele tem alguns tratamentos, mas eles não são tratamentos prolongados, né? Tem fases, porque tem gente na fila. Então, o que que a gente pode fazer? Algumas famílias podem entrar pela Defensoria Pública com liminares para conseguir vagas em clínicas particulares. Elas podem conseguir essas liminares, é um pouco mais custoso, elas podem conseguir liminares para terem tratamento com profissionais é, individuais também, pode ser clínica ampla de vários profissionais ou um profissional só. Tem algumas redes é, no interior, e aqui em Cuiabá também, algumas redes públicas que atendem fornecendo, é um tratamento, é o que eles conseguem, né? Então, a gente, que dá para fazer, é um tratamento quinzenal. Então, às vezes, um paciente vai ali numa fono, 15, 2 vezes por mês, ou vai numa físio, uma vez por semana. É uma coisa que é para não deixar de ter, mas a gente sabe que o melhor é que tivesse de forma intensiva. Como a demanda é muito alta, muito ampla, eles fizeram dessa forma. Então, eles conseguem oferecer o tratamento até que essa pessoa consiga uma liminar, consiga algo mais intensivo. Então, as famílias que precisam desse auxílio, eu falo para buscarem a AMA, né, que é a Associação das Mães Autistas. Então, vocês podem pesquisar a Helena, aí dá um Google, ela é a presidente da associação, ela consegue auxiliar vocês para fazer a carteirinha do autista, vocês têm direitos para viajar de forma gratuita, para prioridades em fila, para prioridades na escola, vocês têm que buscar os seus direitos. Então, se vocês têm direitos para viajar, para a escola, para outras coisas, para a saúde, vocês também têm direitos. Entre no CAPS, no postinho, vocês vão perceber que alguns ali vão te dar direcionamentos para o melhor tratamento do seu filho. Podem não ser um tratamento intensivo, mas eles vão te dar um suporte para que em um momento você consiga um tratamento intensivo para sua criança. E tem famílias que conseguem tratamento todo gratuito, assim, todo pelo SUS. Muito bem, Ana, muito obrigado, obrigadíssimo pela sua entrevista esclarecedora. E já fica desde já me devendo uma outra para a gente seguir nesse Bom, papo, porque eu acho que tem muito assunto ainda para a gente discutir. E a gente parece, mas é um universo tão pequeno. Não é um universo pequeno. É muita gente envolvida, né? São muitas crianças com autismo, são muitas famílias que têm necessidade de ajuda, quer dizer, no sentido de serem acolhidas também pelo poder público, pela saúde pública, pelas instituições possíveis, como você colocou. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua entrevista
bastante esclarecedora, e o convite para uma próxima oportunidade a gente voltar a falar sobre isso. Muito obrigado. Até mais, obrigada, até a próxima. Com certeza volto sim. Então, tá jóia. Abraço. Um abraço a todos.